Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Senhor, pedimos que o Senhor continue nos orientando através da Sua palavra, que todos nós possamos aproveitar o tempo em Te adorar e entregar nossos cuidados ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vamos falar hoje sobre a escolha de Deus. Desde o Velho Testamento nós temos tanto o homem como Deus fazendo sua escolha. Desde o Gênesis foi dado ao homem livre-arbítrio, e com o livre-arbítrio ele então tem a capacidade de escolha. Tem coisa que você não pode reclamar, é uma escolha sua e não deve reclamar. Precisamos aprender isso, porque nós não somos um boneco, um robozinho governado um pelo outro, mas Deus nos fez com capacidade de escolha. Você tem capacidade de escolher o que você quiser: céu, inferno, Deus, diabo, cura, doença. Você tem capacidade de escolha e Deus respeita tudo isso. Ele respeita. Por isso, quando Ele escolhe, Ele quer que você respeita o que Ele faz. Porque se Ele nos respeita nas nossas decisões, nas nossas escolhas, Ele quer também ser respeitado na decisão dEle, na escolha dEle. E Ele escolhe quem Ele quer. Ele revela quem Ele quer. Jesus diz em São Mateus 11, 25 em diante, diz que é a quem o Filho o quiser revelar. E se Ele não quiser revelar, isso é com Deus. Nós podemos falar na cabeça de uma pessoa a vida inteira, e Deus, um segundo. E a gente a vida inteira não convence a pessoa. E Deus, num segundo, Ele convence. Ele muda as pessoas. Agora as pessoas têm que dar lugar para Ele. Deus não vai pegando a gente e mudando. Ele muda porque você dá lugar, Ele muda porque você já estava na predestinação dEle. Não tem jeito dEle te perder.
Ele diz que ele não perde nenhum, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Então você é dele, ele já te escolheu, não tem jeito dele jogar fora. Deus não te perde, Deus não me perde, porque é ele, é uma escolha dele. Agora eu posso escolher e perder, mas ele não. Quando ele escolhe, está escolhido, certo? Agora eu tenho que ver dois lados, porque é bom a gente ser consciente disso, que Deus escolhe a gente para servi-lo até o fim, e Deus escolhe a gente para um ministério rápido e logo deixa a gente de lado, porque não é a escolha daquela predestinação de vida, mas ele escolheu porque viu que você trabalharia para ele um certo tempo. Ele te escolheu, ele viu isso, ele viu seu desejo, então ele te escolhe dentro da sua limitação, a sua limitação, porque ele é ilimitado, mas ele te escolhe na sua limitação. Então ele sabe que você vai aguentar 1 ano de fé, 2 anos de fé, 15 anos de fé, 20 anos de fé, e depois não vai aguentar mais. E ele te escolhe para aquele tempo, entendeu? Ele te escolhe. Agora, tem aquela escolha que ele não te perde, porque você é dele eternamente. Não tem jeito de ele te perder. Agora, uma escolha que ele faz e que é para um trabalho rápido, você sabe que nós temos Bíblia para isso. Ele escolheu 70, ele escolheu Judas para um trabalho rápido. E não adianta você brigar com Deus. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu 70. Foi Deus que chamou eles. Vai, prega o Evangelho. Vai de 2 em 2, ordenou ainda que jeito que tinha que fazer, de 2 em 2. Ele sabia, um dia eu vou pregar uma mensagem que vocês não vão aguentar, mas até onde vocês aguentar, eu vou te usar. Então Deus usa a pessoa até onde ele vê que a pessoa vai aguentar. Depois ele sai e a pessoa nem percebe. Foi isso que aconteceu com Sansão. Deus usou Sansão, carregou as portas de Gaza. Já pensou bem um homem arrancar a porta de uma cidade? Não é porta de casa, não. Nós quase não aguentamos carregar a porta de casa. Sansão arrancou a porta da cidade de Gaza. Pôs nos ombros, subiu um morro. Sansão. Poder tremendo. Ele tinha condições de trabalhar contra o inimigo e Deus usou ele naquele espaço e tempo. Não estou dizendo que Sansão é como Judas, nem como 70. Vamos começar a estudar a escolha de Deus. Deus escolheu Sansão e ele carregou a porta da cidade de Gaza. Ele incendiou a seara dos filisteus, amarrou uma tocha de fogo no rabo das raposas, incendiou. Ele era arteiro, mas Deus sabia, você não vai aguentar o cheiro da Dalila, você não vai aguentar. Muitas vezes Deus usa qualquer um de nós como pregador, mas Deus sabe, um dia vai aparecer uma Dalila, você não vai aguentar o cheiro dela, a conversa dela, você vai dobrar. Mas diga que Deus não usou, Deus usou. Você tem que contar as proezas que Deus fez através de Sansão, e você tem que contar as derrotas que Sansão teve por causa de sua escolha. Deus te escolhe, Deus só tem vitória. O dia que você escolhe uma coisa que não é a que Deus quer, você só tem derrota. Contudo, a própria Bíblia mostra que quando Sansão escolheu uma mulher dos filisteus para casar, e os pais de Sansão falaram contra ele: você não deve fazer isso, nós somos judeus, você vai casar com uma filisteia, isso não dá certo. E Sansão teimou, e a Bíblia diz assim, que os pais não sabiam que aquilo era do Senhor, porque Deus buscava como acabar com os filisteus. E para massacrar os filisteus, então ele começou através
do namoro de Sansão, do casamento de Sansão. E ele entrou e fez muita coisa entre os filisteus. Agora, era a direção de Deus. Tem coisa que é bom a gente não pôr a mão. Se Deus quer que alguém sofra, e você põe a mão para aquela pessoa não sofrer, você vai pagar o preço, diz irmão Brano, como Moisés. Se Deus quer, se Deus está vendo que aquela pessoa, ela vai enfrentar aquele problema, e não adianta conversa de ninguém, não adianta ninguém falar para aquela pessoa, e ela vai seguir os ditames do seu coração. Então deixa aquela pessoa, porque ela tem capacidade de escolha. A pessoa escolhe o que ela vai ser na vida. Ela não quer tomar banho, ela que escolheu ser um andarilho, sair pelo mundo com um saco sujo nas costas. Você quer fazer um auxílio para ele, pega ele, dá um banho nele, dá uma roupa nova para ele, mas aquele espírito que está dentro dele de coisas sujas, imundas, não sai. Você deu banho só por fora. Muitos crentes nossos, eles só tomaram banho, não foram nem batizados. Eles não arrependeram. E quando você vai para as águas, você tem que arrepender em primeiro lugar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Então, muitos são desta forma. Você pode batizar eles, eles voltam a se sujar, volta aquela maneira da justificação, ainda com cigarro, com cachaça, com mulherada, com adultério, a mulher também sendo infiel, volta lá atrás. E dizendo que crê ainda. O problema é esse, dizendo que crê. Mas é a escolha da pessoa. Mas Deus tem a sua escolha. Então Deus escolheu Sansão, Sansão venceu. Mas teve um dia que Deus viu Sansão escolhendo uma mulher. Eu não posso fazer nada. Deixa Sansão escolher. Os pais queriam intervir, é a mesma coisa de Deus falar, deixa Sansão escolher. É ele que quer. Deixa ele escolher. Na escolha dele eu faço alguma coisa aí. Na escolha dele eu faço alguma coisa. Deixa ele escolher. E ele paga o preço por sua escolha. Todos nós pagamos o preço pelo trabalho que nós escolhemos, pela profissão que nós escolhemos, pela esposa que nós escolhemos, pelo marido que a senhora escolheu. Pagar o preço. Tem que pagar o preço até o fim. Não pensa que é fácil, não. É uma escolha sua. Deus não tem culpa nisso, não. Ai, meu Deus, o senhor não viu que eu ia passar por isso? Vi, mas só que você toda a vida foi desobediente. Não adiantava eu falar para você, não faça, que você fazia mesmo. Que você tem decisão própria. É sua escolha. Então agora, carrega a sua cruz e siga-me. Não lamente, não chore. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Amém? Então vamos aprender a escolha do homem, a escolha de Deus, e o homem tem a sua capacidade de livre-arbítrio, que é para ele escolher. Ele escolhe, não tem que ficar sendo dominado por alguém. Oh, você vai escolher isso? Você vai crer nisso? Não, eu escolhi minha religião. Eu quero ir para o céu. Não tem ninguém que me atrapalhe. Eu fiz minha escolha. Eu fiz minha escolha. Eu creio no sétimo anjo. Certo? Eu fiz minha escolha. Eu creio no profeta desta era. Eu estou certo da minha escolha. Eu fiz essa escolha. Eu creio que o que ele pregou é verdade. E eu creio que os selos, como ele mesmo diz, é uma nova Bíblia, sem novas palavras escritas, sem nenhuma sílaba aumentada e tirada. Ela é uma nova Bíblia, porque os selos me dão uma Bíblia revelada. Eu fiz minha escolha. Eu creio que a era terminou. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Eu fiz minha escolha. Ninguém me barra nisso. É minha escolha. Você não fez a sua? Não fui eu quem fiz a escolha para você. Foi você quem ouviu como eu ouvi e escolhi. Você também escolheu. Porque você ouviu. Você ouviu e tem capacidade para escolher.
Gente, o rapaz com 18 anos, se ele não tiver capacidade de escolher uma moça para casamento, não vai adiantar, tem que deixar ele escolher. Ele tem 18 anos já. Ele está na idade de fazer uma escolha. A moça está na idade de fazer uma escolha. Ou 16, 18 anos para a moça, ela vai fazer uma escolha. Está meio imatura, mas ela vai fazer uma escolha, mesmo nos seus 16 anos, porque hoje ela faz escolha, ela está com 12. Com 12 anos hoje, ela faz uma escolha. Ela aceita alguém, dizendo, não, eu me casaria contigo sim. Eu vou ficar esperando, você me espera também? Espero. Fica nós dois aí, nós dois. Ainda nem bem saiu do ovo. Entende? Mas foi a escolha deles. Então, com 18 anos, o rapaz tem direito, ele faz sua escolha. Eu vou casar com uma moça, eu olhei nela, amei, gostei, faz a escolha. Agora, depois, lá na frente, se essa moça é um peso, é um fardo, carrega esse fardo sem gemer. Oh, Deus, muito obrigado, eu escolhi, graças a Deus, aleluia. Como essa mulher é uma bênção, entende? Como esse marido é uma bênção. Ele está carregando, é uma escolha sua, não é forçado por ninguém, não é dominado pelos outros, é criança que vai, é criança que vem. Não, adulto faz sua escolha. Você escolhe e Deus deixa você fazer sua escolha. Deus não interfere. Deus não interfere. Deus deixa você fazer a escolha, porque quando Ele te escolhe, Ele não aceita ninguém interferir. Quando você escolhe alguém, que alguém chega e diz, mas você vai casar com a fulana ou com o fulano, você vai casar com ele. Não é uma boa pessoa para se casar. Toma cuidado. Aí você fez a sua escolha, não importa com o que os outros dizem. Você vai e casa. Você vai e casa. Quando Deus fez uma escolha, eu creio que Deus me escolheu. Você crê que Deus te escolheu? Então, nós cremos que Deus nos escolheu. Deus não escuta mais ninguém. Não tem ninguém, não tem homem grande, pequeno, não tem Satanás, não tem arcanjo, não tem anjos, não tem nada que muda a concepção de escolha de Deus. Ele me escolheu, Ele te escolheu e não aceita ninguém falar de nós. Mas ela é fraca, ele é fraco. Ele, como Deus diz, eu já sabia. Quando eu os escolhi, eu já sabia que eles eram um monte de terra que eu fiz funcionar. Que eu sofri a vida nele. Eu já sabia. Eu escolhi. Não estou decepcionado. Nenhuma queda, nenhum fracasso nosso decepciona Deus. Ele já escolheu sabendo. É nós que escolhemos, e com o convívio, com o tempo, vai se descobrindo, vai se decepcionando, vai se angustiando, vai se deprimindo. Deus não. Deus escolhe, o dia passa, eu pioro. Ele diz, não, mas você vai chegar onde eu quero. Eu vou piorando, ele diz, você vai chegar onde eu quero. E eu pioro mais, e eu vou chegar onde ele quer. Porque ele me viu, ele me escolheu. Agora, se ele não me escolheu, não vai adiantar nada. Eu estou falando agora da escolha correta, do lado certo. Estou falando de uma escolha para a vida, não de uma escolha para ser um descartável, um pregador descartável, um cantor descartável, um membro descartável. Não, não estou falando de um membro postiço no corpo, estou falando de um membro do corpo, um que nasceu naquele corpo, foi gerado naquele corpo, é um órgão desse organismo. Amém. Então, em todas as vezes, Deus respeitou a escolha do homem e nunca aceitou interferência de quem quer que seja. Por isso, quando Deus escolheu Noé, Ele escolheu, parece, o homem impróprio na concepção dos outros, mas na concepção de Deus estava certinho. Um homem que não ia dar problema para Deus. Se ele tivesse escolhido um que entendesse de madeira, a primeira coisa ele já ia falar para Deus, o senhor errou. Então Deus falou, vou escolher um que não entende de nada, que ele não vai opinar. Não vai opinar. Ele escolheu um que não sabia nada de serrar madeira, cortar, se ela encharca ou não, ele não sabia nada. Ele era um agricultor.
Mas você vai trabalhar para mim agora. Vai de carpinteiro. Vai fazer uma arca. E a madeira é gofer. E nós vamos navegar sobre esse mundão aí. Vou encher isso d'água e nós vamos navegar sobre isso aí. Tudo bem, senhor. O homem nem questionou. Quem sabe no decorrer dos anos, foi 120 anos, tinha muita crítica. 120 anos não chegava para ele, não é? Não é? A própria madeira que você diz que Deus escolheu é errada. A própria madeira. Essa madeira encharca. Então ela vai molhar, encharcar e vai encher d'água. Não, mas Deus mandou fazer foi dessa madeira de golfe. Eu vou fazer o que Deus falou. Não acho que tem interferência. Não vou mudar de madeira, não. Não vou mudar, não. Porque Deus tinha um líquido depois da própria árvore, a resina da própria árvore. O que Deus usa, irmão, é algo que é familiar. A resina era da árvore. E que ia ajudar uma árvore que precisava endurecer, ficar resistente, mas ela precisava da resina da outra. E é isso que é o ser humano. O ser humano é mole, o ser humano é podre, o ser humano está destituído, mas ele precisa de uma resina, de um outro homem, de uma outra árvore chamada Jesus. Corta essa árvore, tira a resina dela e banha a madeira de gofer, banha o Osmar, banha você. Corte Jesus, deixa ele morrer, mas pega a resina, pega o sangue dele, põe dentro desse homem, põe dentro dessa mulher, a coisa vai mudar. Oh Deus, é bom ver Deus trabalhar, não interfira. Por isso Jesus não aceitou a interferência de Pedro. Tem dó de ti, não, para trás de mim, Satanás. Ali era Deus, entendendo. Eu tenho que morrer sim, tem que ter dó de mim não, eu tenho que morrer. Senão eu não tenho resina para poder encher você, Pedro mole. Você pensa que está muito bem, mas não está. Daqui a pouco você vai me negar. Você não é melhor que ninguém, não. Mas eu tenho uma resina. Ele deu essa resina na cruz. Ele deu a vida. Cortar a árvore. E a árvore deu uma resina, a vida eterna. Aleluia. E a escolha de Deus. Deus escolheu um homem para salvar os outros. Deus escolheu, eu quero um homem, e procurou todos esses milênios, 4.000 anos, e não achou. Disse: não tem, eu faço. Se não tem homem, eu viro. Se não tem, eu me manifesto. Foi isso que Deus fez. Aí ele veio, se fez carne igual a mim, chorou que nem eu, sentiu dor igual a mim, teve problemas igual eu tenho, só não teve de casamento porque não casou. Porque se ele casasse, ele ia ter problema que nem nós. Mas ele não precisava casar, porque ele tem um casamento com o seu povo. Todos os membros das 7 eras da igreja formam o corpo. E você tem que entender que nós estamos hoje no período final, no complemento final do pescoço e a cabeça desta igreja. No tempo final, até o ponto que a nossa mente é a mente de Cristo, que é a pedra de coroa. A mente do cristão é a pedra de coroa, é a mente de Cristo, não é mais a sua. Então as escolhas serão dele próprio. Amém? Ele faz sua escolha. Então vamos voltar atrás um pouquinho e ver que ele escolheu Samuel como profeta, rei, sacerdote, profeta. Era Samuel. Ele exercia 3 ofícios. Deus no profeta exercendo 3 ofícios: rei, sacerdote, profeta.
em Samuel, mas o povo não quis. Aí foi a escolha do povo, e Deus permite a escolha do povo. Em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5 a 8, você vai encontrar que o povo chegou a dizer para Samuel: os seus filhos não andam no seu caminho. Então, escolha para nós. Nós queremos um homem que nos guie. Olha aqui, você quer ver? O povo parece que estava entendendo. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Agora, ele era profeta. Os filhos dele não andavam pelo caminho dele. Duro isso aqui. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Em outras palavras, a sua família não nos dá esperança de prosseguir o reino. Porque você é profeta, mas os seus filhos não seguem o seu caminho. Então eles tiram-nos a esperança. E eles fazem nós pensar que nós precisamos de um outro homem. Porque você já está velho, Samuel. Queremos um rei, queremos alguém que nos guie, queremos alguém que esteja na nossa dianteira. E você sabe que você está velho e seus filhos não andam no seu caminho. Olha, eu não sabia dessa aqui, mas eu gosto de ficar sabendo. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Nós queremos ser igual às assembleias, nós queremos ser igual aos pentecostais. Dá-nos um rei. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem. Eu nem comecei a pregar ainda. Já pensou? Ouve a voz do povo em tudo que disserem. Você já pensou bem? Deus sabia que a coisa ia dar errada, mas Deus falou para Samuel, o profeta: escuta a voz do povo, escuta. Dá-nos um rei. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Em outras palavras, a desculpa deles, Samuel, é que seus filhos não andam no seu caminho. Mas a questão é que eles têm livre-arbítrio e eles estão fazendo uma escolha igual às outras nações. É muitos crentes hoje fazendo escolha igual às outras denominações. Eles querem ser igual, e eles estão iguais. Dentro da própria mensagem, eles têm sido igual aos denominacionais, não tem diferença. Estão sendo igual, escolhendo um homem, já não é a palavra mais, não é o Espírito Santo, não é o que o profeta pregou, aquilo já não funciona mais, porque os selos não é o William Branham, os selos é Cristo. Ao nascer do sol 202, os selos é Cristo. E o povo tem rejeitado a abertura dos selos. Quando Cristo abre os selos, Cristo está dizendo: eu sou rei agora. Eu não sou intercessor mais não. Eu deixei de ser cordeiro e agora sou leão. Ele abrindo os selos. Primeiro selo 24, 74, 78 e tantas coisas mais. Que isso? As pessoas não querem, eles não querem que Deus governe sobre elas. Eles não querem que a palavra governe sobre eles. Não admitem. E Deus ainda diz para eles: não, deixa eles escolher. Você pensa que Deus vai barrar? Deus não barrou as denominações, irmão. Deus não barrou. As denominações continuaram e nós prosseguimos com a mensagem. Agora, dentro da terceira etapa, você pode ver que a primeira e a segunda etapa, todos os pregadores estão capacitados para isso daí. E Deus diz: deixa eles prosseguirem. Deixa eles prosseguirem. É a escolha deles. Deus respeita a escolha deles. Eles querem ser igual às outras nações, eles querem ser igual às outras igrejas, igual às outras denominações, eles têm que ter um líder que fala, ainda que a palavra diz contrário, mas para eles é o que aquele líder fala, está falado. Não é o mesmo exemplo da igreja mãe?
É o que o líder dela fala, é o que todos calam, é o que um líder de um país fala, todos calam, e esse líder não é profeta. Gente, o pastor é um líder local, e ele tem que seguir o líder de Deus na terra, que é um profeta. Porque Deus na terra é um profeta. E você não pode desobedecer à vontade de Deus, à liderança de Deus na terra, através de um profeta. Você não pode abandonar. Você tem que crer naquilo. Você tem que aceitar, admitir. Amém? Bom, depois vocês vão ver, essa foi a escolha de Israel. Foi certo? Não foi, mas Deus falou para deixar eles quietos. Deixa eles escolher, Samuel. Eles não têm te rejeitado, eles têm rejeitado a mim. Agora, irmãos, nós vamos ficar preocupados. Mas, Senhor, esse povo que crê na mensagem, eles não estão crendo na abertura dos selos. Sabe o que Deus fala? Deixa eles prosseguirem. Eles não têm te rejeitado, têm rejeitado é a mim. Eles não têm rejeitado a sua pregação. Não, têm rejeitado é a mim. Eu sou os selos. Eles não têm te rejeitado. Tem hora que nós queremos sentir rejeitado. Não, não é nós, não. Eles têm rejeitado a Deus. Esse povo da mensagem, da primeira e segunda etapa do profeta, eles têm rejeitado a Deus. Esse povo que ainda espera um outro profeta além de William Branham, esse povo tem rejeitado a Deus. A mim me rejeitaram para que eu não governe, não lidere sobre eles, porque como um profeta, ele liderava sobre o povo. Ele tinha sua palavra, vai, não vai, não vai. Ele tinha a liderança de Deus. Mas o povo sem profeta se corrompe. Por isso você tem que voltar a um profeta, porque não tem profeta vindicado na terra hoje. Não tem. Me mostre um profeta vindicado na terra, que está fazendo, a vindicação é a Bíblia quem dá, que está fazendo o que diz o Senhor. Agora eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Isso daí foi o anjo William Branham para testificar essas coisas às igrejas, às eras. O último mensageiro das eras foi o William Branham. Não tem mais nenhum mensageiro para poder anunciar coisa alguma para as igrejas. Leia direito a Bíblia. Você vai ver que não é outro mensageiro, não é outro profeta. Aquele é o William Branham, é o sétimo anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Ele veio na sétima era, testificando para todas as eras da igreja de Jesus Cristo, revelando os selos, que é uma exposição, desde a primeira era até esta última era, do que Deus fez e o que o Cordeiro fez, encobertamente, dentro das 7 eras da igreja, e que nos dias da voz do sétimo anjo, foi revelado o que o Cordeiro fez. E aí o Cordeiro já era leão. Amém? Aleluia. Eles não têm me rejeitado. Eles não têm te rejeitado. Eles têm rejeitado a Deus. Eles não têm nem rejeitado William Branham. Eles têm rejeitado a Deus. William Branham não é os selos é Cristo. Eles têm rejeitado a Deus. Quando eles rejeitam que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, quando a intercessão terminou para o Cordeiro tornar leão, para tomar o livro, o leão venceu, João, igreja. O leão venceu. Não chores. O leão venceu. Quando foi isso? Lá foi na visão. Aqui nos dias da voz do sétimo anjo foi completo. Não foi visão. Foi o cumprimento daquela visão. Mas nos dias de João foi a visão. Não chore, João. Mas nos nossos dias, não chore, igreja, porque o que João chorou lá atrás, você não precisa chorar agora não, porque lá atrás João chorou, porque ainda tinha 7 eras da igreja, mas agora o não chores é na 7ª era, que eu digo para você, não chores, aí vem o esposo, era exatamente isso que ele queria dizer, não chores. O leão venceu, capítulo 5 de Apocalipse, o leão venceu, já anunciou o leão no capítulo 5, porque ele veio no capítulo 10. No capítulo 5 tinha o complemento ainda do Cordeiro, nas 7 eras da igreja, mas já havia o anúncio, o leão venceu. E no capítulo 10, verso 3, diz que ele desceu do céu e bradou como leão. Era aquele que tinha vencido. Era aquele que João viu em visão. Eu vi em realidade.
João viu uma visão, eu não. Você não. Nós estamos vendo uma coisa já acontecida, já cumprida. João viu uma coisa que ia cumprir, e eu estou vendo uma coisa que já cumpriu. João parou de chorar, olhando para frente, porque o leão venceu. Ele disse, sim, o leão venceu, deixa eu dar uma olhada para trás. Para trás ainda é Eras da igreja, João. Para trás é Cordeiro. Mas ele venceu, então você vai ter que olhar para frente, depois das eras. Aí você olha, você não vê mais cordeiro, você vê leão. Você vê o leão. E, gente, eu fiz essa escolha. Quando Deus começou a me dar essa luz que o irmão Brana tinha pregado e nós não sabíamos, eu fiz minha escolha, essa é minha decisão, minha convicção, eu fiz minha escolha, e eu sei que isso é real, isso é verdade, eu sei que isso não me leva ao inferno não, eu estou certo. Para eu ir para o inferno, eu tenho que fazer a minha escolha de inferno. Entende? A minha escolha de rejeitar o céu revelado nos 7 selos. Quando a pessoa rejeita a revelação dos 7 selos, ela está rejeitando o céu e escolhendo o inferno. Ela não sabe escolher. Esse povo, com seus neurônios todo atacado, não sabe escolher, não sabe fazer uma escolha certa. Está como o homem que escolhe a moça porque ela é bonita, porque o corpo dela é bonito. Mas no dia que ela ficar com o corpo feio e desfigurar, ele mete o pé nela e arruma outra. Porque ele escolhe pela aparência. Deus escolhe é por dentro. Deus chegou a falar para Samuel, Samuel, o homem vê por fora, mas eu vejo o coração. Vai na casa de Jessé, vai lá, unge um homem lá para ser rei. Ele foi ungir um garoto, depois de ter 7 marmanjos dentro de casa. Nenhum funcionou, não pôde entornar o chifre de azeite sobre ele para dizer, esse o Senhor aceitou, esse o Senhor escolheu. Aleluia. Então, quando isso aconteceu, ele chegou lá, diz, mas acabou seus filhos, Jessé? Ah, tem um, mas está lá no campo. Só ele? Só. Mas não precisa nem comentar. Chama porque é esse o escolhido do Senhor. E Samuel estava com as 2 pedras, Urim e Tumim, ali na mão. Era o que o profeta usava naquele tempo, Urim e Tumim. E Urim e Tumim, perto dos filhos de Jessé, ficou tudo parado, não fazia nada. Mas a hora que o menino veio brincando, saltando, pulando, um garotinho chamado Davi, eu creio que a hora que ele foi chegando perto do quintal assim, e passou a cerca, e o Samuel já viu a luz brilhou, Urim e o Tumim resplandeceu naquela hora, ele disse, oh, moço, é ele mesmo. Esse daí foi chegando perto, vem cá meu filho, entornou o azeite, Deus tem te escolhido como rei de Israel. Você pensa que Deus escolheu Davi lá no meio daquele povo? Não, você pensa que Deus foi lá no meio do grupo de Saul, escolheu Davi lá no grupo e falou, vou fazer uma cerimônia diante de Saul para mostrar para vocês que eu escolhi. Não, Deus faz tudo a coisa em silêncio, quando eles esperam que a coisa é revelada na grande capital do Brasil, ou perto da capital do Brasil, ou lá nos Estados Unidos. Deus está numa casa de pau a pique, lá na beira do rio Ohio. Deus está falando com um homem lá no rio Ohio. Deus estava nascendo agora, neste século 20 passado. Deus veio e nasceu outra vez. Eu quero usar o que o homem usa. Ele queria passar por tudo que o homem passa, e Deus veio e fez isto. Agora, o que era? A unção de Deus, o Urim e o Tumim está ali. Irmãos, quando eu pego esses selos e eu vejo a era terminada, o Cordeiro saindo do trono, eu vejo a Bíblia brilhar, eu vejo o Urim e o Tumim, o Novo e o Antigo Testamento brilhar diante de mim. Não tenho dúvida que meia dúzia me escuta, como vocês aqui, 30 ou 40 me ouvir. Não tem problema. Uma coisa eu sei, isso é verdade, isso é real. Onde foi que Deus mandou ungir a Davi? Dentro da casa dele, só no meio dos irmãos dele.
Só no meio dos irmãos, mais ou menos uns 7 irmãos. Aí chega Davi, um garotão. O Senhor mandou te ungir agora. Você é rei de Israel, rei de Israel. O que eu sou? Eu simplesmente matei um urso, matei um leão. Mas para ser rei eu preciso de muita coisa, nem tamanho eu tenho. Para ser rei é difícil, mas se Deus falou amém. E o rapaz creu naquilo. Mas Deus escolheu dentro da família. Irmão, sempre é assim, Deus tirou. Eu fiquei pensando assim, Deus escolheu o William Branham na Igreja Batista. Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Porque enquanto eu ouvia uma outra mensagem que eu estava pregando, me veio isso. Que privilégio é ter um pastor eleito. Privilégio é ter pastor eleito. Porque se eu tiver um pastor eleito, ele prega para mim, ele me prepara para o rápido. Mas que destruição é ter um pastor ignorante, que não crê na palavra, que não crê que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Irmãos, isso é terrível, porque do jeito do pastor é a igreja. Se o pastor não crê, a igreja também não crê. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Quando William Branham foi chamado, ele escolheu. E ele foi chamado dentro da Igreja Batista. E o doutor Davi, ou David, não sei como fala esse nome aí, ele, um grande homem de Deus, mas ele não enxergou. Ele diz, Billy, você vai pregar para reis? Como que pode você, um homem de 7º grau, pregar para reis? Mas Deus falou para mim, né, doutor Davi, que eu vou pregar para reis. E ele foi e pregou para o rei da Inglaterra, orou para o rei da Inglaterra. Deus falou e Deus cumpriu sua palavra. Mas William Branham fez sua escolha. E eu te pergunto, você pensa que a Igreja Batista naquele dia, todas elas com o pastor Davi, veio junto, crendo no irmão Branham? Não, só o irmão Branham saiu de lá. Gente, o eleito tem que sair, é o eleito. Você está esperando em pastor? Não, é o eleito. Oh, que Deus ajude cada um a entender essa mensagem, a escolha de Deus e a sua escolha. Você é a pessoa eleita, se o pastor não é, você faz sua escolha. Você não é dominado pelo pastor. Qualquer dia, se haver alguma outra coisa que você acha que é melhor do que essa, faça sua escolha. Vai para onde você quiser. Escolha. É você que faz sua escolha. E Deus não interfere, Deus respeita. Deus deixa você escolher. Você pagar o preço. Mas os dele, Deus ilumina. Ele diz, foi eu que te escolhi. Quando Deus escolhe, aquilo está escolhido, está pego. Você é de Deus e de mais ninguém. Amém? Então não vai esperar. Alguém fica esperando, estou esperando meu pastor. Se o irmão Branham ficasse esperando no doutor Davi. Eu vou esperar porque ele é pastor, então Deus tem falado com ele. Eu vou esperar. Não, Deus falou com o irmão Branham. Deus não falou com você? Você não tem que esperar Deus falar com alguém, não. É com você. Eu vou esperar se Deus falar com a minha mulher, eu aceito. Não, se Deus quer levar, é eu. Se Deus não quer nada com minha mulher. Hein? Eu vou ficar esperando meu pastor. Se Deus está escolhendo você. Se Davi ficasse esperando, eu vou esperar Deus falar com Saul. Deus já tinha largado de falar com Saul. Deus já estava falando com Davi. Deus quer que você entenda que Ele te chama. É Ele que está falando com você. Você fazer sua escolha. Faça sua escolha. Você não tem que ser, tem que ser dirigido por alguém. Você não é robô. Deus te criou com capacidade. Não sei ler nem escrever, mas tem capacidade de escolha. Você pensa que só quem sabe ler e escrever que tem capacidade? Não, eles têm inteligência. A capacidade de escolha, Deus deu para todo mundo. Para todo mundo. Para o índio, para o rústico. Aquele que não tem nem religião, ele tem a capacidade de escolha, que ele adora o sol. Foi uma escolha que ele fez, é uma capacidade que ele tem, de escolha. E você tem a sua capacidade de escolha, Deus te fez, você não tem que deixar ninguém te manivelar, te manipular. É você e Deus, é você e Deus. Deus falou comigo e acabou. Olha, quando Deus fala com a gente, ponto final.
eu não tenho que temer. Amém. Mas vamos um pouquinho aqui. Você sabe que quando Deus escolheu Davi. O povo escolheu Saul. Deus escolheu Davi. Depois Jesus veio e escolheu. Ele escolheu 70, ele escolheu 12. Então, parece que Jesus não estava bem na sua escolha. Parece, só parece. Certo? Quando ele escolheu os 12, ele diz em São João 6,70, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Deus escolhe até um sabendo que ele é o diabo. Diz, vai pregar o evangelho para mim, rapaz. Vai pregar o evangelho. Mas ele é um diabo. Mas se Jesus escolheu ele para pregar o evangelho, ele vai lá e prega o evangelho, ele fala bem de Deus, ele cura enfermo em nome de Jesus Cristo, certo? Ele faz o trabalho, foi Deus que escolheu ele para aquele fim. E é um diabo lá no fundo. Judas era assim. Mas Jesus escolheu ele para um trabalho. Fica no meu apostolado. Depois Jesus escolheu mais 70. Diz, olha, estou precisando de fazer um trabalho aí e estou buscando gente. Aí aparece, vai você mesmo. Tem hora que os casamentos saem desse jeito. O rapaz e a moça parecem estar afogados, precisando de sexo. O que aparece abraça. Depois, lá na frente, vai, eu não sabia que ela era assim, não sabia que ele ia virar isso, não. Por certo. Desejo do sexo não deixou saber. E não deixa ninguém de nós saber. Mas é capacidade de escolha. Agora, Deus honrará você ainda fazendo uma escolha e depois indo até a morte carregando a sua cruz. Vai até a morte. Diz, Senhor, estou aqui. Estou carregando minha cruz, fiz minha escolha, te agradeço porque o Senhor me escolheu, mas eu fiz uma escolha aqui péssima, mas eu vou até o fim, eu vou honrar minha palavra, eu vou até o fim, é até que a morte nos separe, como diz a Bíblia, vai até o fim. Agora muitos homens não estão honrando sua palavra, não vão até a morte. Qualquer problema depois que não dá certo entre ambos, já querem fazer uma nova escolha, como se fosse dar certo a nova escolha. Não dá certo, sempre não dá certo, porque você não soube escolher nem a primeira vez. Irmãos, mas uma coisa é bom saber, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. São João 15,16. É a nossa leitura. Na igreja primitiva, vocês viram que a igreja escolheu, fez uma escolha que está em Atos, capítulo 1, versículo 24 em diante. Eles fizeram na base de oração, escolhendo, pedindo ao Senhor, nós precisamos de uma pessoa aqui, Senhor, para completar o apostolado, porque está só em 11, e não pode ficar em 11, tem que ficar em 12, então, Senhor, nós precisamos de um para esse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas já tinha um lugar, ele ficou naquele lugar lá servindo a Deus, mas ele já tinha um lugar. Tem gente que fica aqui servindo a Deus aqui, mas já tem um lugar preparado para eles em alguma denominação, em algum sistema. Mas eles estão servindo a Deus aqui. Guarda isso, minha irmã, meu irmão. Eles estão servindo, mas tem algum lugar ainda esperando eles. Tipo Judas, estava assim. Certo? E agora a igreja pega, escolhe e lança a sorte. Está aqui, ó, e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. Não José, Matias. Então, mas o que adiantou? Foi a escolha, o livre-arbítrio da igreja, a capacidade de escolha da igreja. A igreja tem capacidade de escolha, o profeta diz, é ela que escolhe seu pastor. Ela tem capacidade, a igreja lá, a primitiva que estava cheia do Espírito Santo, misericórdia. Na verdade foi antes do Espírito Santo descer, mas aquela igreja estava na expectativa do Espírito Santo, fez uma escolha, escolheu o homem que não estava certo. Mas Deus deixou a igreja fazer a escolha de Matias. Olha para frente depois, no capítulo 9, a escolha que Deus fez de Paulo, capítulo 9 de Atos, verso 15 em diante. Deus já falou, eu o escolhi, e fala para ele que o quanto vai importar padecer pelo meu nome. Agora foi Deus quem escolheu. Deus escolheu, a igreja escolheu Matias, mas Deus escolheu Paulo. A igreja escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. É isso que você tem que entender, a escolha de Deus.
Você não tem que opinar nada, você tem que ser agradecido pelo que Deus tem feito por você. Amém? E eu chego aqui nessa última escolha, que eu gosto. A última escolha é que Deus diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo. Esse homem, irmãos, é uma escolha de Deus. Deus ia contar para ele o segredo, os mistérios, revelar 7 selos, revelar 7 trovões, revelar novo nome, tudo para ele. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas, seus servos. Você crê nisto? Você sabe que eu creio em William Branham assim? William Branham era um homem como eu, mas tinha um ministério de profeta que eu não tenho. Eu sou apenas um pregador, que no dicionário inglês quer dizer profeta, mas profeta como William Branham foi só William Branham nesta era. Profeta vidente. Um profeta escolhido por Deus com vindicações bíblicas sobre ele, e esta palavra já cumpriu nos dias da voz do sétimo anjo. Deus escolheu um homem. Não havia um homem no meio dos grandes, não havia. Deus escolheu um. Nem de lar grande e muito bom, mas Deus escolheu um, lá do lar de Charles Branham e Ella Branham. Deus escolheu William Branham, no meio de outros que foram irmãos do irmão Branham, para auxiliar no ministério, mas como profeta, Deus escolheu William Branham, e este teve até o nome mudado. Não sabe por quê? É pela Escritura. Não sabe por quê? É Deus em cena. É a vindicação de Deus. Todo mundo na família assina Branham sem H. Mas quando foi o registro do irmão Branham, colocaram um H para ficar Branham com H, porque Branham sem H daria 6 letras, e Deus não trabalha com o 6 é o número do homem e a pregação do mundo, mas Deus trabalha no 7, porque o 7 é o número de Deus. Então Deus tinha que entrar em cena para fazer isso. Até no nome do irmão Branham veio um H para dar H-A-M, H-A-M, que faz parte do nome de Deus. Amém? Como chama aquela mensagem? Restauração de Abraão? Abraão restaurado, 45. É o que o irmão Branham disse. H-I-M e H-M faz parte do nome de Deus. Nesse tempo, Deus quis mostrar para nós que Ele tinha um homem com o nome dele. Não importa quantos Branham tem depois. Você vai na internet, tem um monte de Branham. Não importa mais. Havia muitos Jesuses também. Mas só havia um elegido, o Cristo. Há muitos Branham, mas somente há um, que é o sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, que revelou esta palavra, porque o Cordeiro, Cristo, desceu do céu com o livrinho aberto e deu para o sétimo anjo, conforme está exposto na sua própria Escritura. Ele faria isso com o escolhido dele. Ele escolheu, e depois o seu escolhido também escolheu esse caminho com os poucos desprezados do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta escolha. É a escolha do Senhor. Na visão do mundo, o Senhor está escolhendo um homem errado para pregar a terceira etapa. Até eu penso nisso. Mas é a visão do Senhor, é a escolha do Senhor. Eu queria ouvir essa terceira etapa de homens excelentes que eu conheço no Brasil, Senhor. Homens excelentes. Eu queria ouvir essa pregação destes homens grandes, excelentes. Uma bênção de homens neste Brasil. Mas, Pai, aprove o Senhor revelar estas coisas a uma coisinha insignificante, para que fosse um tropeço à vista dos grandes e daqueles que não têm olhos espirituais e simplesmente naturais. Derrame tua bênção sobre os eleitos, porque o eleito verá e crerá nesta verdade, como o seu profeta pregou, que Cristo veio, tomou o livro, converteu em leão, abriu os selos, e ele é os selos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Quantas vezes tropecei em meu caminho, quantas vezes me arranhei entre os espinhos, quantas vezes eu chorei de dor, tão amargurado sem amor. Quantas vezes reneguei o meu Senhor, quantas vezes eu tentei vencer a tentação, quantas vezes eu tentei, mas foi em vão. Até que uma voz me disse então: deixe eu mudar teu coração, deixe eu te libertar desta prisão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Quantas vezes eu tentei vencer a tentação, quantas vezes eu tentei, mas foi em vão. Até que uma voz me disse então: deixe eu mudar teu coração, deixe eu te libertar desta prisão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Meu coração não quer saber de outra paixão.